Boa noite a todos. Eu sou Mestra Guanin, Mãe da Misericórdia e do Perdão, do 7º raio da Grande Fraternidade Branca. Vim vos falar da importância de sermos honestos conosco e com os outros. Não importa os valores que são pregados na sociedade. Honestidade é algo que atinge primeiro a pessoa que o tem e depois os outros. Não dá para ser meio honesto. Quem é honesto é verdadeiro e só pode ser verdadeiro por inteiro. Não há meias verdades. A verdade ela só pode ser completa. Devido à má compreensão das pessoas, o mau julgamento, às vezes as pessoas têm uma percepção pequena da verdade, mas isso não quer dizer que sejam meias verdades. E a honestidade só há num coração puro. Ela não pode ser medida pela sociedade. Se para tal sociedade isso é honesto, então devo fazer assim. Não é isto. O honesto, o verdadeiro, é uma lei universal. É uma coisa real. Não conforme as conveniências desta ou daquela honestidade. E tudo que mancha a nossa honestidade voltará para nós próprios. Por isso vemos tantas coisas acontecendo no globo terrestre, principalmente no Brasil. Não tem como ferir o outro sem ferir a si mesmo. Buda já falava que quando jogamos um carvão no outro, nossas mãos é que se queimam primeiro. Ele estava falando de toda a mancha, todo o erro que se comete contra o trem. Nosso eu e o eu de todos os seres estão interligados por teias invisíveis, mas estão interligados. Então não há como machucar o outro sem machucar a nós mesmos. Por isso, essa compreensão é tão importante para que o ser humano seja honesto e pleno em suas atitudes. Não há como enganar o outro sem se prejudicar, porque nós somos um só, é uma energia só, vibrando. É a energia de Deus. Não tem como nós escaparmos do retorno do que nós fazemos. Às vezes, nós pensamos que nossos atos não vão ser revelados à luz da claridade divina. Mas todos os atos são revelados. Às vezes escondemos de nós mesmos as nossas atitudes através de desculpas, subterfúgios, dizendo que nossos atos não são errados, camuflando eles no nosso inconsciente, para não nos sentirmos mal. Mas um dia
a luz da verdade e da compreensão reinará, e saberemos que nós estávamos enganando a nós mesmos. Então, procure ser como um rio, um lago límpido, claro, sem mágoas, sem rancores, sem ódios, sem sombras, para que possam compreender, e só assim poderão refletir a luz do sol. O sol bate no lago e o lago límpido reflete sua luz. Quando estivermos puros, serenos, com a mente limpa, seremos como este lago, refletindo a luz do sol de Deus. Mas enquanto estivermos poluídos, como um lago sujo, enlameados com os nossos valores antiéticos, com nossas mágoas, raivas, com nossas tristezas, angústias, dissabores, decepções, nós não reluziremos o grande sol central de Deus. Quando falo de decepções, estou falando que é preciso libertar-se das ilusões. A decepção só acontece com o iludido. E o que é o iludido? Aquele que não vê a luz real das coisas. Ele se ilude acreditando em coisas que sua mente cria, e depois falam que se desiludiu, se decepcionou. Mas foi a própria pessoa que criou uma ilusão que não existia. Tanto faz em que área seja de sua vida, quer seja uma área de afeto, quer seja da área do trabalho, qualquer coisa. A pessoa cria ilusões que não são reais. Determinadas pessoas falam: eu me desiludi, decepcionei com tal pessoa. Essa pessoa me enganou. Mas na verdade, a pessoa é que fez um retrato falso daquela outra pessoa e pintou com as cores que queria. A mesma coisa de tantos sonhos que as pessoas produzem. Há pessoas que acreditam que do dia para a noite irão enriquecer-se. E as igrejas, elas utilizam muito esse recurso da ilusão para poderem retirar dos seus fiéis o dinheiro necessário para empoderar-se, para tornar-se cada vez mais ricos. Porque ele coloca na mente das pessoas que, dando tal valor à igreja, voltará em dobro, em triplo. Isso é uma ilusão. Essas igrejas pintam o quadro de acordo com que seus fiéis acreditam, de acordo com seus fiéis querem que seja tudo fácil. Eu dou um valor para a igreja e Deus me retribuirá 2, 3, 4 vezes mais. Depois se frustram, se desiludem, se decepcionam e dizem que tal pastor, tal padre, tal rabino
o que quer que seja, os enganou. Mas na verdade foi sua própria mente que se enganou, porque acreditou naquilo que queria acreditar. Nós não devemos culpar tanto os outros quando nós nos desiludimos, porque o outro nada mais é do que um reflexo do que nós queremos que ele seja. Quando o outro se mostra real, nós dizemos que o outro nos enganou. Mas na verdade nós quisemos ser enganados. E a honestidade também está baseada nisso. A honestidade de ver as coisas como elas são, de agradecer as coisas conforme elas são. Nós nos iludimos nas amizades, nós nos iludimos espiritualmente, quando acreditamos que tudo o que oramos e fazemos vai ser retornado a nós em dobro, em triplo, em quíntuplo, em bens materiais, em benesses das formas mais variadas. Nós fazemos não por amor, nós queremos o retorno. E sendo assim, nós não estamos sendo honestos. Nós não estamos servindo a espiritualidade por amor. Nós estamos servindo querendo algo em troca. E isso nós somos desonestos. Como somos desonestos em nosso trabalho, quando acreditamos que devemos trabalhar só se recebermos o valor que é justo pelo nosso trabalho. E às vezes enganamos quem trabalhamos porque não achamos justo o que ganhamos. Mas independente do valor que recebemos, se há um serviço a fazer e ele é necessário à sociedade, tem que ser feito. Sabemos que principalmente no Brasil, as pessoas são mal remuneradas pelos seus serviços, mas independentemente disso, nós temos que cumprir o dever com a sociedade, claro, conforme as nossas possibilidades. Não podemos esticar a corda além do que podemos ir. Não digo para a pessoa se fadigar, mas fazer tudo no seu tempo real e justo, conforme sejam as coisas que tem que fazer. Podemos fazer tudo calmamente, tranquilamente, que tudo dará mais certo do que se ficarmos preocupados. Em todos os ramos de nossa vida, a honestidade, ela é uma pedra fundamental em tudo que agimos. Ser verdadeiro, ser real conosco mesmos, evitando ter sonhos desnecessários, ilusões que já não cabem mais para a nossa idade espiritual. Devemos ser mais pé no chão, devemos ser pessoas mais simples, menos complicadas, menos desejosas. Para construir um mundo melhor, não adianta idealizar,
É preciso fazer. E se temos uma argila, uma massa, só podemos fazer uma escultura com aquela argila, com aquela massa. Ficarmos se iludindo, achando que iremos fazer uma escultura enorme com um bloco de argila do tamanho de nossa mão, é irreal. Então só podemos fazer com aquela pequena argila algo que seja daquele tamanho. E é assim que o ser humano faz. Ele tem um pouco de massa na mão, argila, e quer construir esculturas grandiosas. E depois reclama que as coisas não saem do jeito que imaginavam. Porque são sonhos grandiosos com pouca matéria-prima. Então sejamos realistas. Se nós temos 5 grãos de feijão na mão e plantarmos, o máximo que poderá sair na primeira remessa é 5 pés de feijão. Não adianta imaginarmos, iludirmos, mentalizarmos, proferirmos palavras positivas, achando que com aqueles 5 grãos de feijão, nós teremos 500 pés de feijão. Você pode falar 1 milhão de palavras positivas e afirmações, mas o real está ali, 5 grãos de feijão. Você pode ter, sim, 500 pés de feijão, se cultivar aqueles 5 grãos e colher e depois plantar o que mais deu, e depois de safra em safra poderá chegar a 500 pés, mas levará tempo e esforço, e as pessoas não esperam isso, querem do dia para a noite. São vendidos livros e livros e palestras dizendo com que o poder do seu pensamento você fará, você ganhará milhões, você construirá milhares de coisas, mas esquecem do real. Temos que basear na realidade, no que nós temos de verdade em nossas mãos. Então sejamos honestos, não vamos nos iludir. Vejamos as coisas claras como realmente são, e para que possamos construir um amanhã melhor com o que temos hoje. Tenhamos paciência, tenhamos sabedoria. É assim que faremos algo melhor amanhã, e não com ilusões. Pratiquemos a honestidade em nossa vida. Honestidade é ser verdadeiro. Honestidade é olhar as coisas segundo a verdade. Procuremos que nossas vidas sejam pautadas nessas ações, nessas crenças, de nada ilusionário, e sim de algo real que pode ser melhorado. Era essas palavras que eu tinha na noite de hoje. Capaz de Deus, de todos os mestres ascensos, todos os arcanjos Elohims, todos os seres de luz possam recair sobre vocês e sobre toda a humanidade. Acreditem, baseando-se no que é real, podemos construir algo muito melhor, mas a partir de sonhos irreais,
Sonhos irreais são como bolhas de sabão, estouram e não sobra nada em nossas mãos. Então, baseiem-se nos mestres que foram realistas. Jesus era um homem realista, Buda, Lao Tse, Chuang Tzu, São Francisco, todos agiam conforme o que tinham em mãos. Que assim seja.